Parashá Vayeshev, essa Parashá, ela vai contar a história de José e também um pouco da história de Judá, e é uma Parashá que revela muito a capacidade de viver, apesar de toda a adversidade que ocorre na vida de qualquer pessoa, e a capacidade não só de viver, mas a capacidade de enfrentar as dificuldades, de cumprir um propósito divino. E nós vamos entender hoje a capacidade de saber calcular os seus dias. A pessoa que recebe o entendimento do Eterno acerca da sabedoria, da Rokhmah, no sentido de saber fazer os cálculos do seu dia, né? Existe um versículo que nós vamos analisar: conta os teus dias para você adquirir Rokhmah, mas uma tradução é calcula os teus dias. Saiba fazer a matemática dos teus dias e você vai adquirir Rokhmah, e você vai entender um monte de coisas, e você vai conseguir suportar melhor a adversidade, e você vai entender que existe uma matemática e um cálculo, e quando uma coisa X acontece, é porque a coisa Y vai acontecer lá na frente, e quando a coisa H acontece, enfim, quando um acontecimento acontece, você sabe o cálculo, você fica mais tranquilo. Porque se você tiver a atitude errada, aquilo é apenas o prenúncio de uma coisa mais na frente, muito boa. Mas quando você não sabe esse cálculo, você não compreende isso. Então, uma adversidade que durou um mês, parece que dura um ano. Que durou um ano, parece que dura a vida toda. Mas quando sabemos calcular, uma adversidade que dura um mês, parece que durou uma semana. E uma adversidade que durou 2 anos, parece que durou um mês. Porque nós sabemos o cálculo. José, Yosef, ele aprendeu a calcular seus dias. Ele aprendeu a compreender como é essa matemática. E quando você entende isso, você consegue viver melhor. Baruch Hashem. Então vamos falar sobre isso hoje. Para nós começarmos entendendo algumas coisas, eu queria que vocês abrissem em Bereshit 37, para nós entendermos os primeiros passos de Yosef, e aí nós vamos entrar em coisas mais profundas, mas é importante entender isso. 37, 1 a 3. E diz o seguinte: e habitou Yaakov na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, José. Então, o José aqui já demonstra que ele é o próximo, né? Ele vai continuar o projeto divino, ele é o escolhido. A escolha é uma coisa sobrenatural, existem algumas regras, não Torá. Torá não se quebra jamais, mas existem regras que são quebradas, porque Hashem, ele tem a capacidade de analisar os corações. Ele consegue ver as pessoas de uma forma que nem a pessoa consegue se ver a si mesma desta forma. Então, o primogênito é Rubens, mas Jacó tem um coração que o Eterno julgou ser um coração propício. Então, ele é o escolhido, né? Da mesma forma que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó é o escolhido. O escolhido, quem decide isso é o Eterno. Você pode ser o primogênito, você pode ser a pessoa mais provável, mas se o seu coração não estiver apropriado, será escolhido outro. Entenderam isso? O Eterno se dá o direito de escolher quem Ele quer, dentro da sua jornada, e José é o escolhido aqui. Muito bem. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas. Ele era mocinho, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. Trazia José mais notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque filho da velhice era para ele. E fez-lhe túnica talar com mangas compridas. Então José tinha de fato um defeito,
que é muito conhecido como Lashon Hara, falar mal dos outros. E Lashon Hara é um defeito grave. Então, tudo que José vai passar tem um propósito divino, mas há também uma correção contra esse tipo de atitude, né? Parece que falar mal dos outros é como um doce na boca, né? Parece que é uma tendência natural da alma humana, parece que falar mal dos outros causa alguma espécie de consolo na própria alma. É como se a pessoa, falando mal dos outros, recebesse algum tipo de benefício, mas na verdade só traz malefício, só traz coisas ruins. Falar bem dos outros é muito bom, falar mal é muito ruim. E José falava mal dos irmãos. E ele vai aprender uma lição muito grande com isso. Observe que Hashem, ele cumpre os seus propósitos divinos na vida de todos nós, mas não poupa nenhum de nós. Nós vamos passar por tudo aquilo que nós temos que passar, nós vamos ter que pagar nossas dívidas, nós vamos servir o Eterno, ele vai nos escolher, mas ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Aquilo que você fez de bom, você vai ser abençoado, aquilo que você precisa ser corrigido, vai ser corrigido, ninguém vai escapar disso. Baruch Hashem? Muito bem. Então José, com essa atitude, né, criou muito ódio no coração dos seus irmãos. E nós vamos observar, adiantando algumas passagens mais na frente, que acontece o fato de José ser mandado pelo seu pai para encontrar seus irmãos. Ele não acha seus irmãos, aparece alguém, segundo os rabinos, é o anjo Gabriel, mas pode ser até aquele homem que lutou contra Yaakov. Enfim, indica o caminho, ele encontra os irmãos pensam em matá-lo, mas aí Rubem, que é o mais velho, convence de jogar ele no poço. O poço está vazio. E se o poço está vazio, o que é que tem dentro do poço? Cobras e escorpiões. Então os rabinos, eles param e analisam por que tem cobra e por que tem escorpião. E descobre o motivo de ter cobras. Isso era um sinal para Yosef. Cobras representa o quê? Qual é o primeiro ser a fazer Lashon Hara? A serpente. Ela fala mal de Deus. Então a cobra lembra, né, Yosef, que ele está cometendo um erro, ele está fazendo Lashon Hara. E escorpião? E os rabinos dizem, então, se não existe uma explicação para o escorpião, então não pode ser usado midrash sobre cobra, mas existe. E há um caso, né, de uma criança que foi mordida por um escorpião e ficou 6 meses sem falar. Ela perdeu a voz. Aí descobriu a midrash sobre escorpião. Ou seja, existe essa possibilidade de uma pessoa ser mordida por um escorpião, picada por um escorpião e perder a voz. Então ali o Eterno está levando Yosef a uma techuvá, a um retorno. Yosef está sendo levado a uma reflexão sobre o erro que ele tem cometido, no sentido de falar mal dos seus irmãos para o seu pai, de fazer Lashon Hara. Muito bem, ele é tirado e nós sabemos a história, vendido. E geralmente essas caravanas carregavam coisas que cheiravam mal, mas essa caravana não, levava bálsamo, levava especiarias. E aí existe mais uma midrash sobre isso, porque segundo os rabinos, o incenso que havia no templo, ele servia para curar, para livrar o pecado da Lashon Hara. Então o cheiro agradável. E o incenso tem 11 elementos, e um dos elementos cheira mal. Mas esse elemento, junto com os 10 elementos que cheiram muito bem, ele passa a ter um cheiro bom. Então, pela primeira vez, aquele elemento que cheira mal, ele passa a participar de algo que tem um bom odor. Então, esse é o motivo do incenso. O Eterno escolheu 10 elementos que cheiram bem e um elemento que cheira mal, para transformar esse elemento. Isso é o propósito de toda a ação divina. Não excluir quem cheira mal, trazer para
que participe de algo e essa pessoa venha a ter um odor agradável diante do Eterno. Baruch Hashem. Então, algumas reflexões sobre isso. E vamos ler um versículo da Brit Hadashah, Yaakov 4:11, está traduzido como Tiago, e em inglês James. Yaakov, ele diz o seguinte, vamos abrir na Brit Hadashah, Tiago 4, versículo 11. Muito bem. Assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão e julga o seu próprio irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. Além do mais, se julgas a Torá, não és alguém que obedece às leis. Interessante isso. A pessoa que pratica Lashon Hará é um desobediente da Torá. Porque se ele fosse obediente à Torá, ele teria temor ao Eterno. Então Yaakov está dizendo, você que faz isso, você não é observador da Torá. Ou uma outra possível interpretação seria, não és o autor da Torá. Não és o autor da Torá. Quem é você para estar julgando os seus irmãos? E continua, mas alguém que se apropria do direito de ser um juiz da Torá. Entenderam isso? Porque existem juízes da Torá, mas esses juízes são designados o Hashem. E eles recebem a capacidade de julgar. Porque julgar é um atributo exclusivo do Eterno. Por isso que os juízes, assim como Moshe e assim como o Mashiach, receberam o título de Elohim. Porque toda pessoa que exerce uma função que é exclusiva do Eterno, recebe também o título de Elohim, porque ele é, entre aspas, em alguns momentos, Elohim por procuração. Então os juízes tinham a capacidade de julgar. E Yaakov está dizendo, você por acaso está se apropriando ao direito de ser um juiz da Torá, quando o Eterno não te escolheu? Baruch Hashem. Então aqui nós vemos que devemos ter muito cuidado no julgamento. Você fala, aquela pessoa é fraca, aquela pessoa não é muito potencial, aquela pessoa é isso e aquilo, você não sabe a história dela. Talvez ela seja até muito mais forte do que você. Talvez pelo que ela passou, você não teria condições de passar. Talvez pelo que ela é hoje, você não teria a mínima condição de ser, se você se colocasse na situação dela. Então o julgamento é sempre uma tolice, porque nós não conhecemos a vida das pessoas. É muito fácil se comparar com as pessoas, mas você não sabe o sofrimento, a dor que ela passou, a dificuldade, a opressão mental, emocional, coisas que aconteceram na vida daquela pessoa. Talvez ela seja um herói e você não saiba. Baruch Hashem. Talvez ela seja, na verdade, um sobrevivente de tantas dificuldades e você está aí julgando, essa pessoa é fraca, essa pessoa não sabe fazer as coisas, a pessoa não tem, e é pura tolice. Baruch Hashem. Então nós temos que ter cuidado ao julgar pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E existe uma palavra na Brit Hadashah que diz o seguinte: na medida que você vai medir os outros, será usado o mesmo tipo de medida pelo Eterno para medir você. Então, na medida que nós somos benevolentes, o Eterno vai usar a mesma régua que nós usamos. Ok? Usamos uma régua X, ela será usada para que nós sejamos julgados também. Quanto mais benevolente, melhor. Se o nosso instrumento de julgamento é muito bom, será bom para nós também. Baruch Hashem. Então você vê que José era muito duro, José via todos os defeitos, José falava para o seu pai, olha, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Da mesma forma, quando foi tratado o erro dele, qual foi o instrumento que foi usado? O que ele mesmo usava. Qual foi a régua a que ele usava para julgar os seus irmãos? Então, primeira reflexão para a gente ter essa ideia e o repúdio à questão do Lashon Hará.
Muito bem, agora vamos continuar e vamos para os 2 sonhos de José. Eu vou deixar por último a questão da capacidade de Yosef de aguentar decepções, dificuldades. Hoje em dia, na verdade, a pessoa passa até uma pequena decepção e já quer desistir. Ah, se não dá, né? Eu pensei que nesse local eu ia encontrar algo perfeito, mas não é assim, e aquela pessoa eu confiei muito, mas ela me decepcionou, e, enfim, às vezes uma coisa insignificante, ou até uma coisa forte, mas que dá para aguentar, dá para superar. E José supera, e Yosef supera coisas terríveis, porque ele é vendido pelos irmãos, os mercadores já começam a maltratá-lo, segundo os rabinos, tem um que começa a bater nele, aí vem o leão e mata, uma fera e mata esse homem. Ali José e Yosef já começa a ter uma sabedoria divina muito elevada, e vamos falar mais tarde sobre isso, e ele começa a calcular os seus dias. Não vamos aprender, porque isso é uma coisa que você tem que receber uma revelação divina. Mas existe uma revelação sobre saber calcular seus dias. E se você sabe calcular seus dias, você consegue aguentar mais fácil fases difíceis, porque o cálculo vai te mostrar mais ou menos que quando isso vai acabar e o que isso vai trazer depois para você. É importante isso ou não? Aquele que sabe calcular os seus dias alcançará um coração com Rokhmah, sabedoria. Vamos falar sobre isso mais tarde. Muito bem. Os 2 sonhos, Bereshit 37, Gênesis 37, 5. Vamos ler. E teve José um sonho e anunciou aos seus irmãos, e passaram a odiá-lo mais. E disse-lhe: escuta, rogo o sonho que tive. Eis que nós estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que se levantava meu feixe e ficava em pé. E eis que o rodeavam vossos feixes, e prostravam-se diante do meu feixe. Aqui observe que ninguém está se prostrando para ninguém, são os feixes que estão se prostrando, né? O feixe dos irmãos se prostrando ao feixe de José e Yosef. E disseram seus irmãos: será que reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. E contou a seu pai e a seus irmãos. E repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Pois eu e tua mãe e teus irmãos a prostrar-nos na terra perante ti? E invejaram-lhe seus irmãos. E seu pai esperou o fato. Jacó é um homem espiritual, né? O que quer dizer isso aqui? Jacó, esse primeiro sonho é muito simples. O que tem no sonho? Feixes, frutos, né, da terra. O primeiro sonho refere-se à terra. O segundo não tem coisas da terra, são estrelas, são o sol, a lua, não é verdade? É um sonho espiritual. Jacó, o segundo sonho não é cumprido na terra. Jacó não se prostrou diante de José, em nenhum momento. Ok? O primeiro sonho, sim, os irmãos se prostraram diante dele. O segundo sonho é espiritual. É aí que Jacó, ele entende espiritualmente. O segundo sonho não é sobre José. O segundo sonho é sobre o Mashiach ben Yosef. O primeiro sonho é sobre Yosef ben Yaakov. O segundo sonho é sobre Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef é o homem espiritual que vai descer. Ok? E ele vai ter uma história parecida com Yosef ben Yaakov. Ele também vai desaparecer, ele vai ficar escondido, como Yosef ben Yaakov ficou escondido 22 anos. Os seus irmãos não vão reconhecê-lo à primeira vista, assim como Yeshua ben Yosef não é reconhecido, até que há a revelação do Mashiach. E você vai observar que essa paraxá, ela tem essa característica, porque ela conta a história de Mashiach ben Yosef, mas no meio da história de José para a história e vem a história de Judá.
para trazer também a revelação de Mashiach ben Davi, ou seja, o Mashiach, filho de Davi, que vem para reinar. Então, as duas manifestações, as duas revelações do Mashiach estão nessa paraxá de Vayeshev. Ok? Muito bem. Os sonhos também têm uma característica que é muito importante. Judaísmo não é religião mística. Religião mística é aquela religião que fala assim, né? Existem várias religiões que falam assim: só basta você receber a revelação e você ficou iluminado, você foi salvo. Está tudo resolvido, né? Isso é misticismo. Isso não é religião estabelecida pela palavra do Eterno. Isso é misticismo, né? Foi imerso, agora tem o Espírito de Hashem e conquistou tudo que você precisa. Isso é misticismo. A religião estabelecida pelo Eterno tem um contato direto dos céus com a terra. O propósito da religião, da fé judaica, da religião judaica, é trazer para as coisas mais simples um significado espiritual. A função da religião estabelecida pelo Eterno é atrair os céus para a terra, é atrair a presença divina para cá, para a terra. Então nós vamos fazer uma coisa mais simples do mundo: comer. Você diria, é uma atividade extremamente humana, relacionada com o corpo, mas quando nós vamos comer, nós fazemos um abrahá por cada alimento e no final nós fazemos um abrahá de agradecimento. O que nós fizemos? Nós tornamos uma coisa simples como comer num ato espiritual. Essa é a fé judaica. A fé judaica não é um misticismo. Ela traz a realidade física às coisas espirituais. O nosso trabalho não é sair viajando espiritualmente e viver no mundo da lua, ok? É viver na terra e trazer para a terra a manifestação divina e atrair Hashem para a terra. O céu já está cheio da presença dele, a terra não. Então o judaísmo, ela só funciona na medida que eu estou colocando na prática e vivendo algo espiritual nos momentos mais simples e mais terrenos, que seriam coisas que você consideraria banal. Você fala: o que a pessoa está fazendo? Olha, aquela está em cima de um monte meditando e levitando, e a outra, ela está comendo, está almoçando. E você não pode dizer que aquela que está acima do monte levitando é mais espiritual do que está almoçando. Depende. Talvez aquela está no mundo da lua e o outro está transformando um ato físico em algo espiritual e atraindo Hashem para o Olam Hazé. É a nossa grande missão. Por isso que Yosef vai conviver com quem? Com pagãos, com homens, mulheres mentirosos, pagãos, pessoas que não têm uma fé genuína, que não têm um conceito, um padrão moral, mas ele vai transformar todo o seu ambiente em algo espiritual. Ele vai revelar Hashem em todo lugar que ele for. Ok? Muito bem. Rabi Shmuel, quarto Rebbe do Lubavitch, ele disse: um judeu, por sua própria natureza, se alimenta para viver e vive para cumprir o que Deus lhe ordenou fazer. Então isso é um outro conceito muito importante. Nós não vivemos para sobreviver e para ser bem-sucedidos. Nós comemos e nos alimentamos para viver um propósito divino. Essa é a nossa grande meta. Viver um propósito que vai agradar o Eterno, vai fazer a vontade dele. Agora saímos da história de José. José está sendo levado para Potifar. Sabemos a história dele, é levado para Potifar. Tudo que ele faz prospera, né? Potifar coloca ele como o seu braço direito, mas não só Potifar gosta dele, a esposa também gosta dele. Esse é o problema. E aí ela tenta seduzi-lo, ele não aceita. Ele tem um padrão moral, espiritual muito elevado. Ele não aceita a sedução daquela mulher leviana, uma mulher sem nenhuma espiritualidade. Ele
você fala assim, como é que um sábio vê uma mulher? Vê a alma dela. Ele pode ver a mulher, ele olhar para uma mulher e ver a leviandade da alma de uma mulher. Ele viu, aí você fala, como é que José não consegue se atrair para uma mulher bonita e tão assim? Porque ela é leviana. Ele olha para ela e tem repulsa, porque ele vê uma mulher que por dentro não tem nada, não tem espiritualidade, tem só beleza física. Ele não aceita a sedução dela, ela fica, uma mulher rejeitada é uma situação muito perigosa, não é verdade? Ela se sente rejeitada, e aí o que é que ela faz? Ela faz uma calúnia. Observe que ela usa de um lashon hará, a mesma coisa que José fazia com seus irmãos. Preste atenção nesses cálculos, gente. A mesma coisa que Jacó fez com Isaac, Labão fez com Jacó e Lia fez com Jacó. A mesma coisa que José fez com seus irmãos, agora está a mulher de Potifar fazendo com José, indo para o marido falando mal de José. Só que numa dimensão muito mais grave. Potifar acredita na sua esposa? Não acredita. Se acreditasse, ele faria o quê? Mataria José, não acredita nela, mas fica uma situação constrangedora, coloca ele na prisão, sabe a mulher que tem. E José então é preso, e chega na prisão, o que acontece com José? Torna-se um encarregado de toda a prisão, porque onde Yosef chega, ele consegue fazer os cálculos. Ele sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar ali. E o que essa adversidade vai gerar de benefício na vida dele. Baruch Hashem. Então ele consegue suportar, e ele consegue não só suportar, ele consegue se erguer e ser uma bênção. Dentro de uma prisão que é um porão, numa situação horrível, um cheiro terrível, e ele consegue ser uma pessoa e traz prosperidade dentro da própria prisão. Querem aprender esse cálculo? Eu não vou ensinar, porque isso aí todos nós temos que aprender. Eu vou falar sobre o cálculo. Cada um de nós tem que buscar o eterno para aprender a calcular e fazer esses cálculos. Muito bem. Agora vamos para a história de Judá, Bereshit 38, 25. Judá tem um filho, o primeiro filho dele, casa com uma mulher chamada Tamar, é um homem mau, diante do Eterno morre. Existe a lei do levirato, quando morre o irmão tem que casar com a esposa, e quem casa vem a palavra onanismo. Onam, ele tem relações conjugais, mas na hora ele joga o sêmen fora. Daí vem o termo onanismo em razão de Onam. Então ele joga o sêmen fora porque ele não quer gerar um filho para o seu irmão. Morre também. Jacó tem mais um filho. É interessante isso porque, eu não vou entrar profundamente nisso, mas o evitar filhos pode gerar um processo de, mais cedo ou mais tarde, encurtar a vida de quem evita filhos. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas Onam, ele foi morto por evitar filhos. Então é um exemplo, é um referencial de que os métodos para evitar filho podem, isso é um princípio, podem causar um cálculo que vai diminuir a vida das pessoas que estão fazendo isso. Ok? Isso é uma possibilidade, pelo exemplo que a gente vê em Onam. E aí, Judá, ele fica receoso de dar o seu próximo filho, porque acha que se ele der Shelah vai morrer, porque talvez o problema seja com Tamar. Mas não era. O problema não era com Tamar, o problema é com os filhos de Judá. E aí, ele era casado, Judá, com o filho de um homem chamado Shua, a filha de um homem chamado Shua, essa mulher morre, e Judá viajando, vê Tamar sabe que ele está viajando, sabe que ele não está dando o filho mais novo, ela se veste com vestes como se fosse uma mulher, né, que alugasse o seu corpo, e Judá então contrata ela para ter uma relação com ela.
eles se deitam e ele não tem o que dar e deixa um tipo de penhor. Ele deixa a vara dele, deixa o anel, o sinete e o manto dele com ela. E fala: quando eu voltar, eu vou trazer um cabrito para você e você me devolve, porque Judá não queria deixar assim ela a ver navios, né? Tinha que dar alguma coisa para ela. Ele volta depois para cumprir sua palavra, não encontra ela, pergunta a todo mundo, e o pessoal fala que não existe nenhuma mulher assim. Isso aí, aqui, nunca vimos isso, não tem nenhuma mulher que faça isso nessas terras. Ele vai embora. Um tempo depois, então, alguém fala: olha, tua nora está grávida. E, obviamente, a pena era morte. E Tamar, ela demonstra nesse momento uma grandeza muito grande, muito elevada. Ela demonstra uma atitude muito grande, porque se ela fosse uma mulher leviana, ela diria: olha, eu estou grávida, é do meu sogro, enfim. Ela não faz isso. Ela pega as coisas, né, o penhor, manda para Judá e manda um recado: eu estou grávida do homem a quem pertence essas coisas. Em outras palavras, ela deixa a decisão para Judá. Se Judá decidir não passar a vergonha e matar ela, ela se dispõe a morrer para não envergonhar o seu sogro. E essa atitude de Tamar é muito elevada e faz com que as outras coisas e os outros erros sejam de uma certa forma relevados, porque uma atitude muito elevada é uma espécie de techuvá que ela faz, porque houve um erro entre os dois, obviamente, e a techuvá de Judá é também muito elevada, porque Judá poderia se poupar e dizer: não, isso eu não sei de quem é isso, pode matar ela, e ia ficar por isso mesmo. Mas Judá, ele assume a responsabilidade, ele fala: essa mulher, ela é uma mulher muito sábia e muito justa, e esses elementos são meus, esses filhos, ela está grávida de mim. E por isso os rabinos dizem que foi uma das coisas que fez com que o Eterno escolhesse Judá, porque um rei, ele tem que assumir a responsabilidade dos seus erros. Ele não pode sacrificar o povo para encobrir as suas coisas erradas. Então, um verdadeiro rei, diante do Eterno, ele tem que assumir a responsabilidade de todos os seus erros e não colocar a carga dos seus erros no povo. E Judá, ele tem essa atitude. A partir desse momento, ele é escolhido. E Tamar tem 2 filhos, e é muito interessante, mais uma vez, nós vamos ver aqui a questão da revelação do Mashiach. O primeiro filho é Peretz, e Peretz quer dizer aquele que está na brecha, que se coloca na brecha. Nós vamos ler um versículo depois de Ezequiel. E o segundo, né, Zerah, que é aquele que traz o brilho. E mais uma vez há uma indicação clara da vinda do Mashiach, das suas 2 vindas. O primeiro, Mashiach ben Yosef, ele vem para estar na brecha. E o segundo, quando ele volta, ele vem para ser o brilho de Hashem, para refletir o brilho de Hashem. Mais uma vez, é uma revelação muito clara das vindas, das 2 vindas do Mashiach. Agora observe, abre em Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30 diz o seguinte: busquei um homem para tapar o muro. Né? A situação, para você imaginar, colocar na sua mente, é um muro ao redor da cidade e tem uma brecha. Ora, numa guerra isso é fatal, né? Aquela brecha vai ser usada para uma invasão na cidade, muito antes até de começar a guerra. Pessoas podem se infiltrar. E aí o Eterno diz: busquei um homem para tapar o muro, se colocando na brecha, ou, outra tradução, ficando em pé na frente da brecha.
disposto, obviamente, a dar sua própria vida para proteger a cidade. Diante de mim, pela terra, aqui, terra referência a Israel, para que não fosse destruída, mas não achei, ou seja, Hashem, ele não achou um homem na terra, nascido na terra, para fazer esse trabalho. Obviamente, o que ele fez? Ele falou para o Mashiach: você desce, porque eu não achei na terra um homem que possa ficar na brecha pelo meu povo, para que não seja destruído. E o Mashiach, por livre e espontânea vontade, desceu para ocupar essa posição. Eu já falei algumas vezes, mas é bom falar, tem pessoas novas, às vezes a pessoa está ouvindo pela primeira vez, o Mashiach poderia falhar. A possibilidade dele ter falhado existia. Ele não é parte de nenhuma trindade, ele é um ser, ele foi criado, ele é o primeiro a ser criado. Ele poderia ter falhado, ele poderia ter desistido, ele poderia ter fracassado. Por isso que ele foi vitorioso, ele realmente venceu e conquistou a vitória. Baruch Hashem. Muito bem, agora vamos entrar na questão do coração. E eu queria que vocês abrissem primeiro, para a gente começar a entender isso, Deuteronômio 4, versículo 11. Vamos lá para frente. E haviam duas coisas em José e em Yosef que nós precisamos absorver isso, precisamos captar isso, precisamos cultivar isso, porque todos aqui já viram pessoas muito dedicadas que caíram, que perderam o rumo. Nós já vimos aqui pessoas muito dedicadas que perderam a visão espiritual que receberam. É verdade ou não é? E existe uma coisa que, se você perder, assim, adquirir uma visão espiritual é uma coisa muito difícil e que exige muito, exige muitas coisas. Há uma escolha divina para isso, há uma disposição que você tem que ter. Mas perder uma visão espiritual é muito fácil. É justamente o contrário, a pessoa perde assim num piscar de olhos. Você pode encontrar uma pessoa que perdeu uma visão espiritual uma semana depois, ela está irreconhecível. Um ano depois, pelo amor de Deus, parece que você nunca viu aquela pessoa, é outra pessoa. Quem já passou por isso aqui? Não é verdade? Você fala: meu Deus, eu não acredito nisso. Como é que essa pessoa perdeu toda a visão? Então, existe algo que nós temos que tomar bastante cuidado para que nosso coração não perca essa visão. E se perder, não adianta culpar ninguém. A responsabilidade é estritamente pessoal e não de nenhuma outra pessoa. O erro foi dentro da pessoa. Ok? Então, nós vamos agora, Deuteronômio 4, 11 a 12, a leitura diz assim: e vós chegastes e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvem e trevas, e vos falou o Eterno no meio do fogo, som de palavras vós ouvistes, porém imagem alguma não vistes, tão somente uma voz. Essa expressão, no meio do céu, em hebraico, ela pode ser traduzida, e alguns sábios judeus, eles traduzem de uma maneira mais profunda, e eles dizem que, na verdade, se chama o coração dos céus, e do coração dos céus sai o fogo da revelação divina. Ou seja, existe um lugar nos céus que é chamado coração dos céus, e é desse local que sai um fogo, uma revelação divina. Fogo, porque a revelação é algo que, quando atinge a nossa alma, ela causa uma transformação muito profunda dentro de nós. Ela tem um poder de nos purificar, de nos moldar. Com fogo, você purifica objetos.
Com fogo, você pode moldar objetos. Você pode transformar objetos. Então, essa revelação e toda revelação genuína, ela sai do coração dos céus. Qualquer revelação que não saia de lá é falsa. Entendeu? É falsa. Não pertence ao eterno. A revelação genuína sai do coração dos céus. Então, quando essa revelação vem, nós podemos saber que ela é genuína por várias razões. Primeiro, pelo impacto que ela causa na pessoa que recebeu. O primeiro sinal de que alguém recebeu uma revelação divina é uma transformação muito grande na vida desta pessoa. Essa transformação se vê através de uma atitude muito forte de aproximação do eterno e consagração, além de um brilho espiritual que passa a operar na vida dessa pessoa. Então, a revelação genuína, ela afeta a pessoa que recebe. Muito bem. Agora vamos em Deuteronômio 32, 2. Isso mostra uma coisa muito importante, porque... Desculpe, 33, 2. A revelação divina, ela não é dada fora da Torá. Quando ocorreu essa revelação no monte, ela não ocorreu por nenhum outro motivo a não ser trazer a Torá do Eterno. E é justamente dentro da Torá que existem todas as revelações. A Torá, na verdade, é um tesouro, não só no sentido de estabelecer um padrão de justiça, mas de revelações sobre todas as coisas. Tudo que o Eterno quis revelar está codificado na Torá. Por isso que a Torá é o livro central de todas as escrituras que foram dadas. Você fala, mas e a Brit Hadashah? A Brit Hadashah é mais importante que a Torá? Claro que não. A Brit Hadashah é justamente o Mashiach e os emissários trazendo um propósito, explicando a Torá. A Torá é o livro central. A própria Brit Hadashah, ela existe por causa da Torá. Se você não entende a Torá, você não entende os profetas e você não entende a Brit Hadashah. Então a Torá é o livro mais importante. A Torá contém as grandes revelações e a própria história do Mashiach, as palavras do Mashiach giram em torno da Torá. Você vai observar que todas as escrituras giram em torno da Torá, porque na Torá existem os segredos dos céus e da terra que o Eterno disponibilizou para aqueles que o buscam de todo o coração. Muito bem, Deuteronômio 32, 2, 33, desculpe, 2, e disse: o Eterno veio de Sinai, de Seir, e alvoreceu, apareceu desde o monte Param, e com ele havia uma parte de dezenas de milhares de anjos da santidade, escrita com sua mão direita, deu-lhes lei por meio do fogo. Esdat. Só que no hebraico fala duas vezes. Esdat, esdat. Fogo da lei. Fogo da lei. E aqui é uma revelação que na Torá estão contidas em dimensões profundas toda a revelação disponibilizada pelo Eterno para nós. Eu diria que o que nós sabemos hoje talvez seja menos de 10, 20%. O que nós sabemos e que nos capacita a sobreviver é muito pouco. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o centro da operação do Eterno nas nossas vidas é justamente alcançar o nosso coração. Você fala o nosso coração, o que nosso coração? Existe um coração ligado à terra, carnal, e um coração ligado às coisas espirituais. O nosso coração ligado às coisas espirituais, se ele for realmente preenchido,
Ele nos concederá uma força, uma gevorá, como José tinha isso, porque José cumpria a Torá e José fazia a vontade de Hashem de coração. Essa expressão de coração significa com todo o coração. Quando uma pessoa cumpre uma mitzvah por dever, não, aquela mitzvah lhe concederá um bônus. Mas quando uma pessoa cumpre a mitzvah de todo o coração, ela é potencializada. E você consegue tirar de uma mitzvah coisas que uma pessoa não consegue tirar por mero dever. Então, servir ao Eterno de coração, o coração espiritual, é uma das coisas que José tinha. José guardava o seu coração. Vamos ler alguns versículos para nós entendermos bem isso. Primeiro, Salmos 119, 34. No Salmo de 119, 34 diz: concede-me entendimento e vigiarei a tua Torá. Ou, outra tradução possível, manterei em segredo a tua Torá. Então ele pode estar dizendo duas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma possibilidade na Torá. Como é que eu falo duas coisas ao mesmo tempo? A Torá permite isso. Ele está dizendo duas coisas. Está dizendo, eu vou vigiar a tua Torá, mas eu prometo que se o Senhor me der entendimento, eu manterei em segredo o que eu não posso revelar. Baruch Hashem. Aquilo que é uma revelação que o Senhor me deu e que não pode ser revelado, eu vou manter em segredo. Vou fazer as duas coisas. Eu vou vigiar e vou manter em segredo. Mas me concede entendimento. E ele continua: e guardarei de todo o meu coração. O caminho para realmente chegarmos à plenitude, né, do propósito divino da Torá, é servir o Eterno com o coração. E isso é mais elevado do que servir o Eterno com a nossa mente. O coração no sentido espiritual, no sentido sobrenatural. Agora vamos para o Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, no versículo 12 diz: ensina-nos a contar ou calcular nossos dias, a alcançar Hormá. Então existe uma maneira, e José e Yosef, pela sua sabedoria, pela sua dedicação a Hashem, e por estar numa situação de muita adversidade, que faz com que o coração busque o Eterno com muita força, o Eterno revelou a Yosef a capacidade de calcular os dias. Calcular os dias é uma capacidade de você compreender que toda adversidade e toda dificuldade, quando ela existe na sua vida e você se comporta diante dela de uma maneira correta, ela é, na verdade, uma forma de render a você, no futuro próximo, uma série de benefícios que são multiplicadores. Quando nós conseguimos captar isso, e Yosef conseguiu captar isso, o sofrimento que ele recebia de uma maneira diferente. Ao invés de culpar a mulher de Potifar, Yosef conseguia guardar o coração dele e ter uma hormá e só enxergar uma coisa: ele e o Eterno. E entender que tudo o que acontecia na vida dele tinha um cálculo e um dividendo ali. Então cada adversidade iria gerar, e no tempo determinado, uma bênção multiplicada. Obviamente, com a sabedoria adquirida por ele sabia exatamente quando isso iria acontecer. Baruch Hashem? Entenderam isso? Você fala assim, então quanto mais eu sofrer, mais eu serei abençoado. Não é bem assim o cálculo. Não é bem assim o cálculo. O que eu quero dizer é, quando surge uma adversidade, a maneira que você age diante da adversidade
pode fazer com que se multiplique as bênçãos posteriormente à adversidade. E você pode até saber quando ela vai acabar. Porém, se você agir errado, é só dor. Ela não vai produzir essa multiplicidade de bênçãos. Vai depender muito da maneira como você reage e como você trabalha na adversidade. Vamos chegar passo a passo. No versículo, existe uma coisa, os rabinos explicam isso, coração, lev, em hebraico, calculado dá 32. Eles dizem que no coração existem os 32 caminhos da sabedoria, no coração, ok? Então, o coração, ele pode levar uma pessoa à destruição, não é verdade? Observe, se Yosef não soubesse trabalhar com isso, o rancor que ele tinha dos irmãos e agora da mulher de Potifar, acabaria com ele. Acabaria ou não? A dor que ele tinha de ter sido separado do seu pai, que o amava de uma maneira especial, a inveja dos irmãos, o sofrimento de ser tratado como um escravo, ou seja, o último da cadeia, pior do que um pobre. O escravo não tem direito a absolutamente nada. E ainda assim, ser traído de todas as formas e parar na cadeia, passou sofrimentos, foi açoitado, passou todo tipo de humilhação e está numa situação terrível. Se ele não tem um coração, se ele não consegue captar essa sabedoria, ele seria destruído. Baruch Hashem, mas ele consegue. Ele consegue canalizar o coração dele, ele consegue viver na dimensão do coração espiritual e não do coração carnal. E isso faz uma diferença muito grande. Eu vou dizer uma coisa a vocês: a maioria das pessoas que são chamadas são pessoas que conseguiram e que conseguem viver a maior parte do tempo, não 100%, elevadas no seu coração espiritual. A maior dificuldade de crescimento na vida de uma pessoa é ela não conseguir sair do seu coração carnal para o seu coração espiritual. Porque no coração carnal não existe nenhum caminho de sabedoria, só erro. Então todo o nosso olhar para o mundo, para as circunstâncias, com coração carnal, só trará emoções carnais e baixas. Na medida que em qualquer circunstância nós conseguimos nos elevar ao coração espiritual, nós conseguimos olhar de cima as circunstâncias e não de uma maneira pessoal. Na verdade, nada é pessoal. Não, mas aquela pessoa... Não é pessoal. Aquela pessoa nem sabe o que está fazendo. O Eterno está no controle de todas as situações. Ele está tratando com você. Na verdade, Ele está preparando uma coisa boa para você. Mas Ele precisa dar uns ajustes. Você precisa pagar 10% para receber 100%, mas tem que pagar os 10%. E a incapacidade dessa elevação faz com que uma pessoa sofra e nunca receba nada. Porque o recebimento, ele não é automático. O recebimento está agregado e ligado à maneira como a pessoa agiu no momento de adversidade. Vamos continuar. No versículo 17, preste atenção. Diz assim: sobre nós, teu favor, estabelece o trabalho das nossas mãos, Adonai nosso Deus. No versículo 17, não, vamos para o 15 primeiro. Vamos para o 15. O 15 diz assim, eu li o Salmo 90, versículo 12. Agora o 15 diz: alegra-nos na proporção dos dias que nos afligistes, dos anos que nos abateu a adversidade. O que é que ele está dizendo? Na proporção da adversidade virá alegria. Que proporção virá alegria? No versículo 17 ele revela: quando nós temos um coração agradável, preste atenção nisso. No versículo 12 fala: me ajuda a calcular os dias. No versículo 15 ele diz: nos dá alegria na proporção dos dias de dor e dos anos de dor. É proporcional. Mas no versículo 17 ele diz a quantidade. Ele fala: sobre nós, teu favor, estabelece o trabalho das nossas mãos.
Adonai nosso Deus. Só que quando você observa o versículo, você vê Aleino 2 vezes, o Maaser 2 vezes, e Adeno 2 vezes, Coneno 2 vezes. Ou seja, ele está dizendo, o cálculo é o dobro da adversidade. Então, se você recebeu uma dor de um dia, são 2 dias de alegria. Se você recebeu 1 ano de adversidade, são 2 anos de bênção. O cálculo é multiplicação. Entenderam isso? Então, você observa que no próprio Salmo, Davi também entendia isso. E isso ajuda uma pessoa a suportar a dificuldade. Captaram isso? E Yosef tinha isso. E por isso, ele sabia exatamente que se ele fosse açoitado, aquele açoite geraria o dobro de alegria. Se ele fosse preso, aquela prisão geraria o dobro de alegria. Era um cálculo que ele já sabia, ele tinha discernido. E ajudou ele a suportar. Quem poderia suportar isso? Humanamente falando. Tanta injustiça, entre aspas. Tanta dificuldade, entre aspas. E quando ele sai de lá, ele torna-se o quê? O segundo homem mais importante do Egito. E todos, inclusive o seu capataz, se prostram diante dele. O seu antigo capataz. Ele casa-se com uma mulher, né? E não só isso, as bênçãos para José não é só física. Dos seus 2 filhos viram 2 tribos. Ele torna-se o primogênito de Jacó e toma o lugar de Rubens. Ele alcança em tudo que é dele 2 vezes mais. É multiplicado a alegria em razão dos anos de dor. Se foram 22 anos de dor, são 44 anos de alegria. Baruch Hashem, entenderam, captaram isso? Mas não é uma garantia. Se você continuar com o coração carnal, puxa, meus irmãos, a culpa é deles. Inveja, essa mulher, né? O coração, culpa é de todo mundo, né? A pessoa não entende nada, rancor, ódio, dificuldade, não tem multiplicação nenhuma. Ao contrário, essa atitude multiplica a dor e nunca haverá alegria. Nunca. Uma pessoa assim, ela terá a condição de convencer todos ao seu redor. E se você sentar com uma pessoa assim, ela vai convencer você. E você vai sair dizendo, eu não entendo isso. Como uma pessoa pode sofrer tanto? Coitada dessa pessoa. E uma pessoa com a história parecida, mas que soube elevar o seu coração, você vai encontrar e falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como a pessoa transformou tanto sofrimento numa vida tão abençoada. Coração, gente. Mas vamos entender como a gente faz isso. Provérbios 4, 23. Vamos abrir todos. Né? É importante isso, né? Porque com isso a gente consegue olhar para frente, né? A gente consegue vislumbrar algo, mesmo que dure 10 anos, que dure 20 anos, mas nós entendemos que a dor, ela é um investimento, de uma certa forma. É um investimento que está sendo feito em nós, e se nós soubermos lidar com essa dor, ela vai gerar muita alegria. E quando a alegria chega, todos nós sabemos, a dor torna-se uma medalha, né? Você vê aquelas pessoas, até pessoas no mundo, né? Um empresário, aí quando conta a história dele, não, eu passei fome, passei necessidade, estudei e trabalhei 24 horas por dia, mas quando ele fez isso, era só dor. Quando ele está na alegria, isso é uma medalha, não é isso? Tornou-se uma coisa que ele gosta até de falar, porque aquela dor, ela levou ele a essa posição. Então, a dor, ela terá inclusive, quando chegam os momentos de alegria, por incrível que pareça, a dor é uma lembrança boa. Por incrível, gera prazer, porque a dor foi o teu ajudador. Na hora é só sofrimento,
depois a dor, você fará questão de dizer às pessoas o que você passou. Baruch Hashem. Agora, Provérbios 4, 23. Presta atenção nisso, que é uma revelação. Eu falo, o hebraico, né, a gente vê a interpretação, pega o versículo, vê o sentido da palavra. Tem várias traduções, depende como você olha. Aqui fala, tem muitos que falam assim, guarda, observa o coração, porque deles procedem as saídas da vida. Mas vamos traduzir ao pé da letra. Prende, coloca no lugar de confinamento. Observa, guarda o coração, porque deles são as saídas, ou a fonte, ou a origem da vida. Ele está falando com dois corações. Ele está falando duas palavras contrárias. Uma palavra ele está dizendo, prende, confina, aprisiona. E para o outro ele fala, observa. Ele está falando com o coração, os dois corações que tem dentro de nós. O coração carnal, ele fala, prende, aprisiona, coloca no lugar confinado, não deixa sair, não deixa se manifestar. E o coração espiritual, ele fala, guarda, observa, porque desse coração, procede as saídas para a vida. Baruch Hashem. Então, o que é que José fez? Ele aprisionou o coração carnal. O que é que o coração carnal de José pensava? Rancor, ódio, injustiça. Ele confinou, ele prendeu, ele encarcerou. E ele deixou o coração espiritual livre. Observa o que o Eterno está fazendo. Calcula os teus dias. Cada adversidade vai ser o dobro de alegria. Tenha calma. Vai durar 22 anos, são 44 de alegria. Baruch Hashem. Entenderam isso? Então, o coração carnal a gente bota na cadeia. O coração espiritual nós libertamos. E nós vivemos com ele. O outro tem que estar encarcerado. Encarcerado, ele tem que estar preso. Ele tem que estar confinado, ele tem que estar reprimido. Porque ele pode destruir nossa vida. Versículo agora 25. É outra lição fundamental de manter nosso coração. O olho, olhe para frente. O olho, olhe para frente, não olhe para trás. Ah, mas eu estava e José pensou, há um mês atrás eu estava lá na casa do meu pai com aquele manto lindo, e agora ele está lá como escravo, esfregando o chão e sendo oprimido. Não, olhe para frente, não olhe para trás. A sua vida hoje é o que você tem, e é a única coisa que você tem, para dizer a verdade. Ok? É a única coisa que nós temos. Então nós vamos olhar agora para frente. Então ele diz, o olho olhe para frente, a pálpebra, o que é conforme a tua lei diante de ti. Então, o olho para frente, a pálpebra, para o que é segundo a tua lei. Em outras palavras, cogitações tolas e idiotas não têm lugar na sua mente, mas só o que é de acordo com a lei. Ah, mas por que Deus faz isso? É melhor ficar calado. Não entendeu? Cala-te. Cala-te. Não profere nada, porque muitas coisas nós não entendemos. Muitas coisas aconteceram na minha vida, eu não entendi depois de meses, anos e anos e anos e anos. Nós não entendemos tudo. Mas quando nós não entendemos, o que é que devemos fazer? Calar-se diante do Eterno. Baruch Hashem, calar-se. Ficar em silêncio. Pedir conselho é perigosíssimo. Falar é perigosíssimo. Agora, para terminarmos, 1 Crônicas 29, 18. Porque a gente diz assim, eu vou controlar meus pensamentos, e meus pensamentos vão controlar o meu coração. Errado. Se você controlar o teu coração vai controlar os teus pensamentos. Porque quem gera os teus pensamentos é o teu coração. Você está com raiva de uma pessoa, a sua mente não descansa, porque o teu coração manda para a tua mente os pensamentos. Mas se o teu coração é aprisionado no sentido das coisas ruins, a tua mente descansa. Baruch Hashem. Então, as fontes da vida, a origem e as saídas estão no coração, não na mente.
Agora vamos lá. 1 Crônicas 29, 18 diz: Eterno, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, guarda para sempre o coração do teu povo, formata os pensamentos, direciona o coração para ti. Isso é uma tradução literal, né? Formata os pensamentos, direciona o meu coração para ti. É um pedido que nós devemos todos fazermos. Bem, se nós tivermos essa atitude, se nós buscarmos isso, se nós não vivermos segundo o nosso coração carnal, se nós aprisionarmos, encarcerarmos, se nós prendermos, limitarmos o nosso coração carnal e permitirmos que o nosso coração espiritual seja livre, e vamos ter uma visão totalmente diferente das coisas. Cada adversidade, quantos dias de alegria? No mínimo 2. Quando existem outros cálculos, aquele que larga tudo para servir o Eterno ganha quanto? 100 vezes mais. Nós vemos que Jacó ganhou 100 vezes mais. E Yeshua falou isso. Quem largar tudo para servir o Eterno ganha quanto? 100 vezes mais. É uma multiplicação maior. E fala que Jacó ganhou 100 vezes mais. Isaac ganhou 100 vezes mais. Então existem outros cálculos, mas o cálculo da adversidade é 1 dia de dor, 2 de alegria. 1 ano de adversidade, 2 de alegria, se souber se comportar nos momentos de dificuldade.